Bom dia a todos, meu nome é Henrique Mônaco, um dos integrantes aqui da equipe de inteligência em agronegócios da Perfarm. Estou aqui com o Rodrigo, meu colega aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Henrique. Bom dia pessoal. A gente está começando o cafezinho live de hoje, comentando as notícias do cafezinho com a Perfarm, né? Só um parênteses para você que não recebe o cafezinho com a Perfarm ainda, a gente tem o link aqui abaixo para você se inscrever e começar a receber nossa newsletter. Mas vou começar o cafezinho live de hoje aqui comentando uma das notícias que a gente veiculou. O Grupo Agrícola Xingu, um dos braços aí do Grupo Matsui, um grupo japonês de investimentos, um dos braços agrícolas deles, em uma reportagem ao Valor, entre outras coisas, destacou uma frase que eu quero destacar aqui, que não é que está errado, mas a gente quer trazer essa frase aqui, explicar um pouco para que a gente se aprofunde um pouco no que está por trás dela, né? E eles destacaram o seguinte: eles atrelaram aí o incremento na geração de caixa aos incrementos de produtividade, o que por sua vez contribuiu com a redução de custos unitários. Vamos tentar discutir um pouco mais a fundo essa frase, né? Mas, Rodrigo, o que contribuiu para essa redução de custo unitário, né? Teria sido a geração de caixa ou o incremento de produtividade? Nesse caso, né, Henrique, seria um incremento de produtividade, até porque custos independem do caixa, né? Isso é um alicerce da gestão. Até trazendo um exemplo aqui, por exemplo, se você tem um custo, vamos dizer, de 10 mil reais de produtos, né? E além disso você faz uma troca também. Se você for olhar para o caixa, vai constar apenas os 10 mil. Se você teve desembolsos de 10 mil, além disso, 10 mil, além disso, porém a troca não vai constar, só que ela tem um custo também. Perfeito. Então, se você está olhando isso apenas para o caixa, você está fazendo uma apuração errada, porque você não vai estar constando essa troca feita também. Perfeito. E acrescentando isso, né, por isso que é a produtividade não a geração de caixa, se você olha somente para o seu caixa para apurar custos, além desse possível exemplo que você deu do barter, existem diversos outros custos não caixa, né? A depreciação, por exemplo, a amortização de ativos biológicos, custo de oportunidade, entre outros que, se você estiver olhando para o caixa, você pode tomar uma decisão muito errada. Então, por isso que a gente sabe, né, e vamos esclarecer aqui, né, não que a frase esteja errada, mas por isso que é o incremento de produtividade, que é a única coisa que pode ter efeito aí no custo unitário, sendo o caixa não podendo ter algum efeito nisso. Uma segunda notícia que a gente vai trazer aqui, saiu aí o relatório da Polícia Federal da Operação Trapaça, né, um dos desdobramentos da carne fraca, que investigava lá no passado fraudes laboratoriais, principalmente em relação a testes com carne de frango, em que algumas empresas estavam envolvidas, né, entre elas a BRF, né, uma das grandes envolvidas na verdade. E teve uma série de nomes indiciados, né, nesse relatório, o que, só esclarecendo, não significa que são nomes culpados, né? Indiciados significa que há indícios de crime, mas dentre eles tiveram alguns nomes da BRF. E a BRF optou por afastar preventivamente alguns desses indiciados, 14. Alegando aí que ela é totalmente contra, né, qualquer tipo de fraude, que ela abomina qualquer tipo vamos dizer, de coisas não legais. Perfeito. E aí, a gente traz um ponto muito bacana, que é a governança, né? A gente, muitas vezes, quando discute estratégias, finanças, acaba deixando isso de lado. E, na verdade, isso é muito importante, né? Como é que você vai transferir sua cultura, seus valores e suas estratégias à sua equipe? Isso se dá muito através da governança. E isso, gestão de pessoas, é uma coisa muito difícil. E um dos aspectos que a gente traz aqui é o de ser consistente. Muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra, o que pode ter um impacto muito negativo na equipe, né? Nesse caso, acho que a BRF foi muito feliz, apesar de preventivamente, né? Mas teve uma postura aí condizente com o que ela fala. Mas saindo um pouco da BRF, vamos tentar falar um pouco do dia a dia da produção rural, né? Para você que é produtor rural ou que atende aí fazendas e está envolvido com o meio, como é que isso, Rodrigo, se reflete ou está presente no dia a dia de uma fazenda? Existe essas coisas também de governança, quando você fala num agronegócio talvez de porte menor, talvez até familiar? Com certeza, Henrique, isso que você falou, né, até que a BRF acabou tirando, né, de ser esses 14 colaboradores, eu acho, soou como uma posição muito positiva, né, porque eles estavam honrando o que eles falam, e isso acontece muito também dentro da fazenda, né? Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui, vamos dizer que um gerente acorda com seus funcionários que se eles diminuírem os custos, quebrar menos máquinas, eles vão ter um incentivo, uma bonificação. E caso isso não venha a ser
acontecer isso com os funcionários, o que foi tratado, isso vai ter um impacto para a equipe. Por exemplo, não está honrando com a palavra, por exemplo. Se eles cumprirem e depois o gerente não cumprir no caso. E não cumprir, exatamente. E isso acontece porque o ser humano ele é movido por expectativa, motivação, né? Eu acho que isso tem um grande impacto, além você falou da BRF, para muitos produtores dentro da fazenda também. Inclusive, você trouxe um exemplo de bonificação, criou-se uma expectativa na cabeça dos colaboradores de que se atingissem certo resultado, haveria uma recompensa, né? Eles foram motivados por isso e não houve. Mas isso também acontece para efeitos negativos, né? Muitas vezes você coloca um porém, se você não fizer isso, se você fizer aquilo, a sua recompensa na verdade vai ser negativa, você vai ser mandado embora se você fizer isso. E aí isso acontece, você não é condizente, não é consistente com a sua palavra, isso pode ter um reflexo enorme no resto da sua equipe. E isso, né, existem diversas pesquisas que já mostram aí claramente que traz um prejuízo enorme para o agronegócio. Inclusive, a gente tem um artigo que está aqui no link abaixo, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, mas é de suma importância discutir também aspectos relacionados à gestão de pessoas, junto à gestão estratégica e financeira. Uma terceira notícia que eu quero comentar um pouquinho aqui, a CNA reivindicou fundos aí para o Funcafé, para direcionar parte desses fundos aí para linhas de crédito para estocagem. O que seriam essas linhas de crédito para estocagem, né? Vou sumarizar talvez uma estratégia que poderia ser adotada com isso. Vamos supor que eu sou um produtor aqui de café, né? Eu tenho sacas aqui estocadas no armazém. Tudo bem, eu tenho um produto acabado aqui, talvez extremamente líquido, né? A qualquer momento eu posso vender ele, mas por algum motivo eu preciso de dinheiro agora e não tenho, ou então passa uma oportunidade na minha frente que eu não estou capitalizado, então eu não consigo abarcar ela, mas eu tenho o produto acabado aqui, que é facilmente transformado em dinheiro. Eu poderia pegar, tomar essa linha de financiamento, né? Então pegar essa linha de crédito, utilizar desse dinheiro, por mais que vai ter juros, a gente vai precisar avaliar isso, para manter o café aqui estocado e apostar que o preço dele vai melhorar e vai compensar também esse pagamento meu de juros. Tudo bem, falamos aqui do custo dos juros associado a essa estratégia, mas quais outros custos que estariam envolvidos que você precisaria considerar ao adotar uma estratégia como essa, de armazenamento de grãos, por exemplo, e eventualmente obtenção de uma linha de crédito para armazenagem? Um dos custos, Henrique, por exemplo, custo de oportunidade, né? Seu café está estocado lá, mas você poderia estar usando esse dinheiro que ele está estocado, que é similar ao custo do carregamento de estoque, por exemplo. Dentro também os custos diretos, que pode ser custo de energia elétrica, custo de manutenções, além do custo dos juros anual que você tem, e custos, por exemplo, com contratos, que se você tem um determinado período para... Você pode estar, se você reincidir, pode estar ocorrendo multas. Eventuais custos com contratos, eventuais né? Custos por contratos. Você está acordado de entregar alguma coisa, se você não entrega, você vai ter um custo de multa, por exemplo. Às vezes simplesmente eu já acordei com você de entregar essa saca, né? Só que eu estou apostando que vai subir o preço, eu vou ter que rescindir o contrato e multas. A gente falou um pouco desses custos para estoque de produtos acabados, mas quando a gente vira um pouco e fala um pouco de estoque de insumos, isso daí, os custos se mantêm os mesmos, os pontos de atenção é do lado dos custos? São exatamente iguais, né? Mesmo você não comercializando, se você vai usar isso como insumo, eles têm que ser considerados da mesma forma. Entendi. E aí não tem jeito, quando a gente fala de estoque de produto acabado ou de insumos, a gente está falando de gestão de estoque. Gestão de estoque. Que é essencial, e a gente até publicou um artigo recentemente, que se você quiser, convido você a ler, está aqui no link abaixo, mas falando justamente isso. Uma boa gestão de estoque vai muito além do que você monitorar entradas e saídas, saber quanto você tem em estoque, seja de insumos, seja de produtos acabados, né? Isso tem um efeito enorme em diversas áreas do seu agronegócio. Seja aí gestão de compras, a gestão operacional propriamente dita, gestão do emprego de ativos, então uma série de outros fatores que são influenciados por essa sua gestão de estoque, né, que precisa ser bem feita, é essencial para o sucesso do agronegócio. Então convido todos a conferir o artigo e com isso eu encerro o Cafezinho Live de hoje. Muito obrigado pela participação, Rodrigo. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem ligados.